Olá, eu me chamo Raiane Eduarda Silva e a minha iniciação científica ela tem como título Abrasamento da Memória, uma conflagração real e metafórica, e ela foi orientada pelo professor Paulo César na Universidade Federal de Itajubá. Bom, a minha pesquisa ela tem como principal objetivo estudar a preservação e o desmantelamento da memória nacional através das imagens incendiárias, imagens nas quais o fogo se faz presente e atua como um elemento capaz de integrar o imaginário sociocoletivo. Bom, a gente nota que a reincidência de incêndios nas instituições de conservação de memória é algo comum no Brasil e revela um abrasamento de patrimônio que deveria preservar a riqueza cultural e a identidade brasileira, mas infelizmente, em razão do descaso e da passividade do aparato governamental, isso não acontece. Então, a gente tem políticas públicas de proteção ao patrimônio e à identidade nacional no Brasil que são muito frágeis. Bom, a minha pesquisa ela iniciou-se fazendo uma trajetória de incêndios que acometeram algumas das nossas instituições. Mais recente, nós temos o Museu da Língua Portuguesa em 2015, o Museu Nacional, um dos mais famosos, em 2018, e a pesquisa destaca os incêndios ocorridos na Cinemateca Brasileira, uma importante instituição de preservação do audiovisual brasileiro. A Cinemateca Brasileira ela teve desde a sua criação 5 incêndios, todos eles com grandes perdas de inclusive materiais originais aqui do Brasil, produções originais brasileiras. Bom, então a gente deu especial ênfase aos 5 incêndios ocorridos na Cinemateca e construiu teoricamente as imagens como forma de resgatar a memória e também como forma de demonstrar uma experiência. Como as imagens dos incêndios são aquilo que sobra, a gente consegue então interpretar o real a partir disso. Para que a gente tenha essa leitura das imagens como leitura do real através das imagens, a gente usou metodologias de estudo bibliográfico de Abe Warburg, Susan Sontag, Dubois e Didi Huberman. Bom, então eu montei uma prancha com os principais incêndios da Cinemateca, os escombros deixados pelos incêndios em algumas instituições e também sobre a fachada de alguns dos nossos museus e de algumas das nossas instituições que permanecem. Essa prancha ela foi criada a partir da metodologia de sobreposição de imagens de Warburg e eu optei por usar preto e branco, imagens preto e branco, justamente para poder trabalhar com a inicialidade das imagens, que é algo proposto pelo Philippe Dubois. Bom, 3 resultados são os que chamam a atenção ao final dessa pesquisa. O primeiro deles é que o solo de filme de nitrato e acetato, que são os acervos, são os principais documentos armazenados na Cinemateca Brasileira, eles poderiam servir como um revolucionário na sociedade. No entanto, devido à negligência para com o cuidado deles, eles se tornam bombas, se tornam gatilho de uma conflagração dos incêndios que acontecem justamente porque eles entram em autocombustão. A outra coisa que a gente notou, que eu notei enquanto eu fazia minha pesquisa, é que a gente tem certa permanência das fachadas. Então, é um governo de fingimento, um governo que preza muito mais pela imagem que passa, mas o acervo, enquanto isso, sofre com a negligência. Outro ponto que é muito importante destacar é que a claridade apresentada pelo fogo, juntamente com a dualidade da escuridão da sombra, ou seja, esse jogo entre luz e sombra, ele é capaz de revelar as conflagrações que acontecem nas nossas instituições e também é capaz de revelar essa falta de clareza no processo de gestão de cultura no nosso país. Bom, tudo isso então apresenta o fogo como elemento, sim, destruidor, mas também como elemento capaz de trazer uma realidade à tona, capaz de iluminar uma situação no Brasil. No nosso caso, a conflagração real, os próprios incêndios, e a conflagração metafórica, ou seja, a crise de memória que nos atinge. Bom, então essa pesquisa ela tem a intenção de soprar a brasa em cada leitor e usar o fogo, entender o fogo como elemento de reconstrução e transformação da cultura enquanto força que impulsiona a cobrança de ações governamentais para a preservação da memória. Bom, aqui estão os meus referenciais, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a minha pesquisa, e é isso. Muito obrigada.